irmãos, estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. E na noite de hoje, escolhemos o tema sonhos dentro da nossa temática de reflexão. Eu vou usar um texto como base do Ricardo de Bernardi, um autor espírita. O Ricardo começa estabelecendo que o tema é universal. Todas as pessoas têm dúvidas, perguntam o que você acha, o que significa. Na verdade, traduzir significado de sonhos é muito complexo. Por quê? Porque o sonho envolve várias posturas. O Ricardo vai trazer 3 classificações. Mas quando a gente fala de sonho, a gente pode dizer assim, que tem aquele sonho que são experiências corriqueiras, aquilo que o dia a dia fez a gente ficar fixado na mente. E nós temos sonhos que são experiências mais profundas, que nos trazem alguma reflexão. Mas sempre é importante lembrar que as experiências de sonhos são demarcadas por diferentes propósitos e que muito do que a gente lembra é parcial. Lógico que eu estou falando na visão da doutrina espírita, uma visão espiritual do sonho, não uma visão psicológica, não uma visão de qualquer outro pensamento científico, mas sob a ótica espírita, dentro da visão do que se conhece do eu, como indivíduo, como espírito, e não de uma visão como a psicologia vai assumir, embora muitas coisas sejam similares. Ora, um tema de interesse universal desde as mais remotas eras, sonhos. Seja qual for o nível cultural, socioeconômico ou mesmo espiritual, o homem sempre se interessou por este assunto. Afinal, o que significam os sonhos ou as chamadas manifestações oníricas? Terão validade as tentativas de interpretação dos mesmos? Até que ponto a visão psicanalítica é verdadeira? Buscando compreender o sentido real dos sonhos, vamos encontrar no Livro dos Espíritos a afirmação de que aqueles que tiveram sonos ou sonhos inteligentes mais facilmente se integrarão aos planos espirituais superiores após o desencarne. Refere-se os espíritos aos sonhos onde ocorre o desprendimento espiritual. O indivíduo participa ativamente de trabalhos no plano extrafísico, tornando útil ao espírito esse período da vida. Muitos irmãos relatam experiências, e eu até brinco, porque algumas irmãs sonham que estão trabalhando comigo. Eu digo, que bom que a gente está ocupando bem o nosso tempo de sono para experiências produtivas. Mas isso não acontece com a maioria das pessoas. De nossa presente existência, 30% nós passamos dormindo. Se não procurarmos usar esse período de maneira útil ao semelhante a nós mesmos, já estamos perdendo boa parte da reencarnação. Valdo Vieira, que foi um médico que trabalhou com Chico Xavier, recebeu inúmeras obras de grande importância para o desenvolvimento espiritual e tem escrito muito sobre projeção consciente, desprendimento. Ora, essa técnica hoje é uma outra técnica utilizada dentro de um outro viés de pensamento, porque houve um momento que Valdo Vieira deixou a doutrina espírita para seguir estes rumos. Ele já desencarnou e seguiu este contexto de cosmoética, com pensamento de outros assuntos. Mas vários autores nos orientam a orar pedindo para não permanecermos presos ao corpo físico durante o sono, para não nos libertarmos sob o amparo de nossos orientadores. Tem uma coisa que eu utilizo para dizer, que nós muitas vezes estamos durante o sono piorando nossas perturbações. Por quê? Quando estamos dormindo, nós estamos numa espécie de semi-liberdade, quando nós podemos nos desprender, quando nós podemos ir a alguns lugares, visitar pessoas, e é neste momento que ocorre um certo risco de nós nos perturbarmos ou perturbarmos outras pessoas. Por quê? Porque nós, muitas vezes, na nossa ignorância ou na nossa pretensão, achamos que nós podemos fazer o que quisermos e esquecemos que podemos até fazer o que quisermos, mas os resultados cabem a nós. Semeadura livre, colheita obrigatória.
Então é importante entendermos que para dormirmos precisamos nos preparar. Uma boa prece, uma leitura boa. As pessoas que são muito dispersivas, coloque lá o seu celular, algum aparelho que tenha, sintonize, coloque uma prece, uma música suave, qualquer coisa que nos permita descansar verdadeiramente, relaxar e descansar. Para isso que serve o dormir. E quando fizermos nossas orações, que peçamos para estar sob proteção da equipe espiritual, porque é importante limitarmos algumas coisas. O Ricardo vai dividir em 3 sonhos. O primeiro, os sonhos comuns. São as impressões do nosso cérebro registrou durante o dia, são impressões conscientes que vêm à superfície durante o sono. Todas as emoções psicológicas, sensações físicas agradáveis ou desagradáveis vividas durante o dia, que afloram no período do sono e muitas vezes sem uma ordem lógica, fazendo que as coisas se misturem. Então a gente lembra do que fez, do serviço, do trabalho, de uma conversa que teve, isso se mistura. Isso é o sonho comum, o sonho comum. Depois ele classifica no sonho reflexivo. O segundo grupo são sonhos mais significativos para o nosso autoconhecimento. Produzem-se como reflexo do nosso inconsciente presente. São registro dessa vida, bem como do inconsciente pretérito, os arquivos de vidas passadas. Ora, há um livro maravilhoso chamado Forças Sexuais da Alma, que é do Jorge André, um pesquisador maravilhoso, área científica da doutrina espírita. Nesses sonhos, as impressões fortes por nós vividas, tanto nesta como nas outras vidas, chegam à superfície do conhecimento. Aquelas impressões que nos marcaram profundamente ou se repetiram muitas vezes, passam a se expressar como eco forte. Se as manifestações oníricas são desagradáveis, nós precisamos orar, solicitar proteção superior e, sobretudo, extrair dessas impressões as lições que pudermos. Nos sonhos reflexivos, também nos sonhos comuns, o espírito permanece pouco desdobrado, mais fixo ao corpo físico. Os sonhos reflexivos podem ou não ser coloridos, ao contrário dos sonhos espíritas, que sempre são coloridos, pois a visão que se obtém é a visão do espírito em franco desprendimento, que é o que nós falaremos agora. Nesses sonhos, então, misturam-se as impressões desta vida e da vida passada, e é onde nós precisamos tirar lições. Por que estamos sonhando com aquilo? O que tiramos? Muitas vezes nesses sonhos estão as nossas memórias pretéritas, algumas coisas ruins, algumas coisas boas, e é neste momento que nós precisamos definir para que aquelas coisas estão voltando ao nosso consciente, por que surgiram? Por que elas estão se manifestando? O terceiro grupo é os chamados sonhos espíritas. Espirituais. Essa denominação nos afigura mais holística e sem conotação específica com a doutrina espírita, quando a gente chama de sonhos espirituais, ao invés de sonhos espíritas, já que são não só um apanágio de nenhuma filosofia e nem exclusividade dos membros de nossa doutrina. Nos sonhos espirituais há o contato do espírito desdobrado do corpo físico com outros espíritos encarnados ou desencarnados, a execução de tarefas, atividades diversas, frequências à palestra na dimensão extrafísica e assim por diante. Nesses sonhos nós estamos mais libertos e nessa liberdade mais amplificada, nós temos condições de executar tarefas. É quando as pessoas lembram aquilo que eu disse. Ah, Marielle, lembro que você estava lá comigo fazendo tal tarefa, nós estávamos fazendo isso, ainda bem que são coisas positivas, né, meus irmãos? Mas eu sempre brinco, que tipo de sonho? O que a gente estava fazendo? Porque nós também podemos ter experiências negativas. Quando as coisas mais guardadas em nossos corações, que ainda não são coisas tão boas assim, vêm à tona. E nós queremos
alguma coisa negativa com relação a alguém, ou uma memória negativa nos surge, e nós vamos lá cobrar alguma coisa, brigar com a pessoa, tirar satisfações, podemos dizer assim, é quando nós podemos nos perturbar. E é importante que a gente saiba se preparar para o período do sono. E aí, nessa oportunidade, há relatos de diálogos com parentes e amigos desencarnados, recados ou pedidos, que nem sempre são válidos, de espíritos que já vivem na dimensão espiritual. E é importante esse aspecto. Vamos destacar esse aspecto final. Muitas pessoas perguntam assim, por que eu não sonho com fulano que já partiu? Por que outra pessoa sonha e eu não sonho? Eu sempre digo que nós comparemos a experiência do recém-desencarnado, ou há muito tempo desencarnado, mas do recém-desencarnado sobretudo, como uma experiência num hospital. E muitos deles realmente estão nos hospitais da espiritualidade, se harmonizando, se recuperando, porque as impressões de nossa vida aqui na Terra ficam muito tempo conosco quando partimos. Então as pessoas estão lá na recuperação. Imaginemos que você está perturbado, você está incomodado, você está chateado, você não aceita ainda o desencarne daquela pessoa, e você vai lá na espiritualidade visitá-lo, assim como está perturbado. Qual hospital que aceita alguém desequilibrado, desarmonizado, visitar um doente? Nenhum. Então também na espiritualidade, onde a disciplina é fundamental, onde o respeito e a harmonia prevalecem, nos cuidados da espiritualidade superior do bem, então lá também as regras são rígidas e nós precisamos respeitar. Quando estivermos harmonizados, equilibrados, menos revoltados, com certeza teremos a oportunidade de rever aquele parente, aquele amigo. E é importante destacar que a nossa memória, quando do retorno do sonho, não é uma memória tão fiel assim, para que entendamos toda a mensagem do sonho como correta. Algumas incorreções podem acontecer, por isso a importância de refletirmos exatamente sobre a mensagem mais coerente. A coerência é fundamental, assim como quando nós analisamos um texto, a gente diz assim, o texto tem que ser coerente e coeso. A mensagem espiritual do sonho tem que ser coerente e coesa. Então vamos analisar quem era essa pessoa, como ela era aqui na vida. Era uma pessoa boa, harmonizada, então por que ela vai dar uma mensagem tão negativa para mim? Agora, se a pessoa não era tão assim, se estava desarmonizada, desequilibrada, com dificuldades, então essa pessoa, quando tem uma mensagem, a mensagem vai estar mais coerente com esse tipo de postura. Por isso que é importante a gente ter coerência na análise daquilo que a gente lembra e não nos assustarmos nem desesperarmos. Joana de Ângeles vai dar uma dica importantíssima, que a gente sempre tem que pensar como é que eu estou me sentindo depois desse sonho. Estou bem, estou harmonizado, estou equilibrado? Então é coisa positiva. Não estou bem significa que a experiência foi negativa e a gente precisa melhorar nossas energias, entrar em oração, que é a força mais poderosa que temos, né, quando a gente entra em contato com as energias da vida. Então é para isso que hoje, antes de nos deitarmos, de dormirmos, nós vamos buscar harmonizar isso, entrar em oração, entrar em contato com a energia superior que é Deus, e ir nos harmonizando, termos uma noite tranquila e sonhos harmonizados. Paz e luz, meus irmãos, a todos nós, uma boa noite e até a próxima.